Socorro, professor! Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo com a mudança da mente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente, e quando a gente anda, ninguém anda pra frente. Uou, pá! Pega aí, Jeremias, a tua touca. Galera, é o seguinte, então, mais uma vez, everybody, de novo, nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre movimentos tectônicos da série Litosfera. Sim, é lito e não litrosfera, né? Já que eu já falei para você tem que parar de tomar essas coisas aí. Galera, é o seguinte, primeiro, obrigado pelos soqueis aí, que saudades imensas, também te amo. Uma salva de palmas, né? Massa, eu mesmo sozinho aqui dando uma salva de palmas. Galera, é o seguinte, muitas pessoas perguntam, onde você grava isso, Titi? É numa caverna na Mongólia. Nós estamos aqui reunidos, eu, Jefferson e o Jeremias, numa caverna nos mais profundos, as mais profundas entranhas da litosfera terrestre. Sim! Galera, é o seguinte, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos tectônicos, super importante até para entender como é que funciona terremoto, como é que funciona vulcão. Tem uma aula aí que está rolando, que você pode acessar, só sobre terremotos. Você que quer saber como é que funcionam os terremotos, acessa essa aula aí. Eu vou falar algumas coisas que tem naquela aula também, mas que são importantes para a gente entender isso aqui. Tá, o que que é? Bora lá. Primeiro, o que que é litosfera? Litosfera, palavra grega, lito quer dizer rocha, esfera, camada. Então é a camada rochosa que envolve a Terra. Lembrar que litosfera é quase sinônimo de crosta terrestre, tá? A litosfera ela é um pouquinho mais profunda que a crosta terrestre, mas pode trabalhar como sinônimos, essa parte sólida que envolve a Terra. Cara, e ela é fina. A gente diz assim, que a litosfera é como se fosse a casca do ovo pro ovo. Por quê? Porque ela é fininha se comparada com o todo do ovo. A gente diz que a litosfera é como se fosse a casca da maçã se comparada à maçã. Sim, professor, mas e maçã do amor? Não, aí é diferente porque tem aquela coisa, aquele açúcar caramelizado por cima, né? Professor, você é retardado? Todos nós somos um pouco, tá? Mas então esquece isso aí. Galera, a litosfera ela é fina. E ela está quebrada, rachada, sim, professor, eu também conheço uma pessoa que está rachada. Nada a ver, pirou, nada a ver. Cara, ela está rachada, sabe por quê? Porque ela é fina e ela está sobre um manto. O manto fica se movimentando o tempo todo. O manto é uma parte de rocha derretida, que se move em movimentos que a gente chama de convectivos, então fica embaixo ali da litosfera fazendo assim, muito loucamente, e daí a litosfera em cima disso, pá, quebra. Cara, e esses pedaços da litosfera se chamam placas tectônicas, e isso são placas tectônicas, pedaços da litosfera. Bom, professor, mas eu vejo que você escreveu aí coisas do tipo movimentos tectônicos. Sim, é porque essas placas exercem movimentos diferentes. Professor, então me ensina. Vem cá. Quando cada placa segue um caminho diferente, ou seja, uma vai para lá e outra vai para lá, o movimento é divergente. Elas se separam. Então guarde isso. Quando as placas se separam, elas vão para caminhos opostos, então o movimento é divergente. Formam grandes crateras. Foi por esse movimento que a África, o continente africano, se separou, tipo, não te quero mais, da América. Foi por causa desse movimento que a América e a África se separaram. Perfeito? Outro tipo de movimento agora. Movimento convergente, é o contrário. Essas placas tectônicas em cima do manto, elas se chocam, elas se batem, elas se encontram. E, cara, isso causa grandes terremotos. E além de grandes terremotos, são responsáveis pela formação de grandes montanhas. Sim, qual é a montanha com a maior altitude do mundo? Sim, qual é? Monte Everest, 8.848 metros, lá na cordilheira do Himalaia. Gente, lá tem duas placas tectônicas, loucamente. Placa euroasiática e placa indo-australiana. Professor, eu tenho que decorar esses nomes? Talvez não, mas seria interessante, tá? Essas placas estão em movimento convergente. Sabe qual que é o louco? É o seguinte, quando duas placas continentais, o que isso significa? Elas estão para fora d'água. Elas têm a grossura semelhante. Elas se encontram, elas têm forças muito parecidas. Então, eu não vou desistir, eu também não. Então, sobem. Então, elas formam as grandes montanhas. O nome disso chama movimentos ou processos
orogenéticos. Oro de orografia, de forma, genéticos de nascimento, de gênesis, de princípio. Então é como é que nasce essas grandes formas da Terra. Movimento orogenético, grandes montanhas. Opa! Movimento convergente. But, meu inglês é jamaicano, então se liga aí. Pode acontecer de uma dessas placas ela estar embaixo da água, uma placa oceânica. Cara, a continental, ela não desiste. Ela é tipo mais fortona. Sou o mais forte, não vou desistir. A placa oceânica vem por baixo, porque ela perde a briga, a batalha. E aí sabe o que rola? Rola muitos vulcões, porque ela entra, a pressão é muito grande, sai o vulcão. É por isso que existe tanto vulcão, por exemplo, no Chile. Porque existe uma placa lá, chamada placa de Nazca, que está entrando embaixo da placa sul-americana, formando muitos vulcões. O Chile, inclusive, é o país do mundo que mais tem vulcão. Aí depois vem Indonésia, vem Japão, etc. Bom, vamos lá. Mais vulcão ativo, tá? Que existem diferenças entre vulcões também, mas esse é outro lance. E aí o outro movimento é o movimento transformante, ou seja, elas não se separam, elas não se encontram, mas elas ficam se roçando. Isso é um movimento transformante. Cara, causa super terremotos também. Existe um tipo de movimento transformante, por exemplo, no norte da América, nos Estados Unidos, em um lugar chamado Falha de Santo Andrés, o Santo André, né? Existe lá a placa do Pacífico, a parte norte e a placa norte-americana que estão, tipo, se raspando. Super imensos terremotos acontecendo também por causa desse tipo de movimento. Então vamos lá. Movimento divergente, cada uma vai para um lado. Movimento convergente, elas se encontram. E movimento transformante, elas apenas se encostam. Cara, eu fiz um rap um tempo atrás, eu tenho meio vergonha assim, mas vamos lá. Para tentar falar um pouquinho disso aí. Então se liga aqui, ó. Pá! Sobre um manto a grandes placas que forma a litosfera, se mexendo o tempo todo, dão forma à nossa Terra. Quando cada placa segue um caminho diferente, as minas pira na cratera e o movimento é divergente. Na mesma direção, bate uma na outra, o movimento é convergente e as minas ficam loucas, surgem grandes terremotos, montanha e vulcão. É difícil de prever, como vimos no Japão. Quanto mais perto estamos de onde as placas se encostam, muito mais sentiremos os terremotos. E para medir a intensidade quando a Terra se abala, não esqueça que é Richter o nome da escala. Manda toca aí, Jeremias. Não esqueça que é Richter o nome da escala. Pam, 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 pam. É nós que tá, mano. Pam, pam, pam. Vamos de novo. Sobre o manto a grandes placas que forma a litosfera, se mexendo o tempo todo, não forma a nossa Terra. Quando cada placa segue um caminho diferente, as minas piram na cratera e o movimento é divergente. Na mesma direção, pá, bate uma na outra, o movimento é convergente. As minas ficam loucas, surgem grandes terremotos, montanha e vulcão. É difícil de prever, como vimos no Japão. Uou! Beijo, galera. Espero que vocês tenham entendido os movimentos tectônicos. Fui!